Então, e agora mais uma. O Supremo decidiu em 2010 e virou tema 280, ou seja, todo o tribunal tem que seguir aquilo em situação análoga, né? Que uma invasão de domicílio não autorizada torna tudo anulado. Aí, gente, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, a Polícia Federal entrou num galpão e encontrou 695 quilos de cocaína. E prendeu 3, que estavam lá com a cocaína. Pois agora, com base nesse tema 280 do Supremo, porque não havia autorização judicial, deu-se habeas corpus para os 3 que estavam presos, foram soltos. A cocaína não vale mais como prova do crime e foi anulada a apreensão. Devolva-se a cocaína. Uau! Claro que eu sei que vocês não se surpreendem mais depois do que aconteceu com a Lava Jato, né? Só falta agora aqueles 6 bilhões que foram devolvidos que voltem para os corruptos. Só falta isso, com pedido de desculpas. É a inversão, está acontecendo a inversão das coisas aqui no Brasil, é uma coisa incrível. Aí eu acho estranho, né, que para entrar na casa, no domicílio de um deputado, que tem inviolabilidade, no caso de Daniel Silveira, à noite, está lá no artigo 5º da Constituição, que não pode, a menos que seja em flagrante delito. Aí ele foi preso às 11 da noite. Não, porque aquilo que ele disse, que está na rede social, continua circulando, portanto é um flagrante continuado. A gente não se surpreende de mais nada, né? Lá para a cocaína não pode. Tem que devolver. É incrível. E aí, como acreditar, né, no cumprimento da Constituição? Aí vão ministros do Supremo e do TSE participar de um seminário sobre Brasil em Boston e ninguém pergunta para eles como é que se passa por cima da Constituição. Vai lá o ministro Lewandowski, que diz que o governo é culpado pelo número de mortes, em outras palavras, né? Na pandemia. Negacionismo foi o que ele usou. O que é negacionismo, se não um médico negar tratamento para uma doença, coisa mais óbvia do mundo? Uma doença que tem tratamento, que se tivesse feito o tratamento, talvez metade só das mortes houvesse aqui no Brasil, mas a verdade chegará clara, cristalina, né? Mas ninguém perguntou lá no seminário. O seminário foi só para ouvir o que se queria ouvir. Seminário para os mesmos, né? É um negócio que eu tenho falado que não adianta falar para os mesmos. Você tem que falar para os contrários e convencer os contrários, ou ser convencido por eles. Dialética, não é isso? É o debate das ideias para buscar a verdade, buscar as luzes. E aí eu repito Lucas, que eu já citei aqui no Evangelho de domingo: se a gente se cala, até as pedras clamarão. Não é? Bom, a propósito disso, né, eu li o Guzzo na revista Oeste, lembrando que o Código de Processo Penal, artigo 833, não permite que se entre no salário, né, ou na renda do salário da pessoa, a não ser para pagar pensão alimentícia. E o que aconteceu com Daniel Silveira foi isso. Ele acabou botando a tornozeleira porque ficou premido, porque não ia ter mais recurso nem para ele nem para a família.
E o Guzzo está dizendo que foi desrespeitado o Código de Processo Penal no artigo 833. Está lá na Revista Oeste, por parte de um guardião da Constituição. Não.